Muito prazer, o meu nome é Wesley Jesus, eu sou conhecido como WJ e com muita honra me intitulo como o pior poeta do mundo e algumas pessoas perguntam por que eu digo que eu sou o pior poeta do mundo e isso vem de um ensinamento de Cristo, que ele diz que quando nós formos convidados a um banquete, nós não devemos procurar o melhor lugar, porque pode ser que o dono do banquete chegue para nós e diga, olha, aí não é o seu lugar, desça para esse lugar aqui. Mas ele ensinou que quando nós formos convidados para um banquete, a gente procure o pior lugar, porque se colocando no pior lugar, pode ser que o dono do banquete venha para nós e diga assim, ó, não, esse lugar não, suba para cá, né? Porque todo aquele que se humilhar será exaltado, e todo aquele que se exaltar será humilhado. Então é uma forma de eu me humilhar diante do Senhor, reconhecendo que todas as coisas que são manifestadas através da minha vida é Deus que faz. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Tudo isso aqui é uma manifestação da graça. Eu costumo ficar, às vezes, ainda de cara, sem saber por que eu estou aqui, né? Se eu consigo me identificar perfeitamente com Romanos 7, quando Paulo diz sobre ele mesmo, miserável homem que eu sou. E eu começo a entender que a gente só começa a entender Jesus quando a gente entende de fato a nossa miséria. Não existe evangelho sem isso. É por isso que é muito difícil se ver Jesus na vida de líderes religiosos, pastores, cantores, seja o que for, que se acham demais, que se vangloriam demais. Não existe isso no Evangelho, né? Mas, de qualquer forma, eu fico muito feliz por estar fazendo parte desse movimento, onde a gente está buscando formas de ser cristão, sem se limitar a uma visão de que ser cristão é participar de 2 horas de culto e acabou, e isso garante a minha salvação. Não. Ser cristão não é ir a culto, ser cristão não é cantar, ser cristão não é orar, ser cristão tem a ver com um estilo de vida, tem a ver com uma conduta, porque eu frequento o culto, porque eu entendo a necessidade de congregar com os meus irmãos e constantemente vejo entrar dentro do templo pessoas que não servem ao Senhor e elas fazem exatamente aquilo que nós também fazemos. Elas também cantam, elas também adoram, elas também oram, só que ao sair do templo elas voltam a cometer as mesmas coisas e isso não torna elas cristãs. Eu não estou aqui para julgar, mas é uma realidade. E hoje a gente vai falar sobre a arte, sobre como transparecer Jesus na arte. Isso é um assunto muito importante, porque nos foi induzida uma visão de uma... Não só dentro da arte, mas uma visão... irmão, me perdoe, mas eu vou ter que falar. Uma visão eurocentrista que nos obriga a fazer tudo de um único jeito, porque se não for desse jeito, Deus não aceita, e eu não entendo por que o Senhor não aceita. Eu não entendo quem foi que começou a dizer como a Bíblia deveria ser escrita, porque está bem claro o que está escrito ali. E o Senhor, Ele diz no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o povo perece, não é por falta de fé. O povo não perece, não é por falta de oração. O povo não perece, o povo perece por falta de conhecimento, e está tudo escrito. Só que o homem orgulhoso, ele tem o costume, né, de pegar aquilo que não é dele e transformar em algo dele, como se fosse só dele. Não é assim que fizeram aqui no Brasil? Vamos ser sinceros. Não foi assim que fizeram conosco? Vieram não sei de onde, numa terra que já habitava gente, pegaram como se fosse deles e pronto, é assim que é. E fizeram a mesma coisa com a imagem de Jesus Cristo. Pegaram e fizeram como se fosse dele, e esse é Jesus, e toma-lhe Jesus. Mas eu preciso questionar, eu questiono.
Eu questiono o Senhor. Eu questiono porque o Senhor me dá o direito de questionar. Na verdade, é a partir dos questionamentos que eu começo a obter novas respostas. A palavra diz que Jó questionou, e quando Jó questionou, Deus respondeu ele. Falou, cinge teus lombos que agora a gente vai conversar. Onde tu estava, Jó? Eu tenho certeza que não era a resposta que ele queria ouvir, mas ele questionou e foi respondido. Então eu questiono, como assim? As pessoas começaram a me acusar de adorar um Deus colonizador. E por causa de quê que me acusaram de adorar um Deus colonizador? Porque acreditaram que homens que vieram em nome de Deus escravizaram, estupraram, tomaram, exploraram, eram cristãos. Como? Não existe isso. Não existe você tomar o que não é seu em nome de Deus. Não existe você estuprar em nome de Deus. Não existe você chicotear em nome de Deus. E aí me acusaram, eu falei, isso não faz sentido, eu não adoro um Deus colonizador. Na verdade, eu adoro um Deus anticolonização, parceiro. É isso que eu adoro, e é isso que eu tento mostrar, é isso que o Senhor me leva a mostrar todos os dias através da arte. É muito interessante pensar que é o seguinte, eles estereotiparam, né, o cristão ele tem uma roupa, o cristão ele tem uma forma de adoração, uma forma que, sendo bem sincero, irmão, pode agradar a alguns, mas não vai agradar a todos, né? Por quê? Porque o seu gosto, no que diz respeito à comida, não é necessariamente o meu gosto. E não significa que o que você gosta está errado, mas também não significa que o que eu gosto está errado. São gostos, são formas, são jeitos, né? Tem quem goste de chegar num templo, no culto, sentar e ouvir a palavra e louvar ao Senhor sentado, mas tem quem gosta, irmão, de dançar, de pular, de se alegrar, e foi conduzido para nós, foi induzido, na verdade, condicionado existe uma palavra para isso, mas é tipo epistemicídio, se eu não me engano, que é quando você anula todos os outros tipos de saber e faz sobrepor o seu, como se o seu saber fosse soberano, sabe? E eu lembro de Apocalipse, quando João está falando sobre Apocalipse, ele fala assim, isso é muito bonito, isso é o Senhor nos dizendo que Ele reconhece e vê todos os povos nas suas diferenças. Eu não consigo entender como esse Deus que a gente diz adorar estereotipou o crente, o cristão, de uma forma onde ele tem que andar com um terno assim, com um cabelo assado, mas fez o girassol, fez a rosa, fez o leão, fez o mamute, fez o elefante, fez o leopardo. Eu não entendo. Um Deus que criou uma variedade de coisas, dizer, não, mas o cristão vai ter que ser assim, e se não usar terno e gravata, irmão, se para ser cristão é necessário usar terno e gravata, irmão, o que nós diremos sobre Jesus, não é verdade? Se para ser cristão é necessário usar terno e gravata, a gente tem que fechar e ir embora, porque Jesus Cristo não é o Messias, ele não usava terno e gravata. Sabe? E não é que a gente vai desdenhar ou se desfazer das pessoas que usam terno e gravata. Eu acredito que é uma forma. Deus chamou aquelas pessoas para aquela forma, daquele jeito, mas nem todo mundo o Senhor chamou para fazer isso. E o Evangelho, ele falha nisso, achando que... Eu ouvi isso uma vez, falando que nem todas as pessoas elas vão aprender da mesma forma, sabe? Eu sinto que as escolas falham muito nisso, porque é isso. É um quadro negro, aprende. Alguns vão aprender, outros não vão, e não é porque são burros. É porque essa pessoa não aprende vendo um quadro negro. Mas talvez se você cantasse uma música, ela memorizaria a música e aprendesse. Talvez se você trouxesse uma imagem, um desenho, ela aprenderia no desenho. Mas não, só o quadro negro. Pô, aprende aí. E quem não, é porque ele não, é que ele é doente, ele tem problema. Não, é porque ele não aprende assim.
É porque a realidade dele, a geografia dele, a forma que ele foi criado, não faz ele entender assim. E eu sou cria de comunidade, eu sou cria de favela. E é por isso que eu falo dessa forma. E é interessante pensar que, quando eu ministro a palavra do Senhor nas redes sociais, muitas vezes eu recebo comentários do tipo, pô, mas ainda fala cheio de gíria. Af. Cheio de gíria, af. Eu vim da onde, irmão? Deus me fez nascer aonde? Deus, ele não conhece a minha geografia? Se Deus quisesse que eu nascesse, irmão, eu não sei. Se Deus quisesse que eu nascesse numa família rica, mas Deus me fez nascer na favela justamente para que através disso eu tivesse propriedade para falar com pessoas semelhantes a mim. E essas outras pessoas, elas não vão conseguir falar, não vão conseguir alcançar essas pessoas. Aí chega lá, todo culto, bonitão, adornado no terno, óleo descendo no olho, e diz assim, ó, não, porque se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. E está achando que está fazendo o trabalho de Cristo. Aí vem o da gíria, vem o da gíria, rimando, mandando um rap, dizendo, ó, quem te garante que a cor preta não era a cor de Adão? Vai ver, Sansão era um negão com os dread tocando no chão. Eu vi Davi rodar uma pedra aí igual nós roda um peão. Moisés rasgar uma vermelho como eu rasgo tua ilusão. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Se Jesus fosse um playboy, todo mundo botava fé, mas não é. Através de um profeta, Deus te afeta e te exorta. A Bíblia não cita a cor, porque pro amor a cor não importa. Se é branco ou preto, preto ou branco, pronto, não me interessa. No céu não entra preto nem branco, só santo. E eu estou com pressa. É assim que funciona. Glórias a Deus por isso. Glórias ao Senhor por isso. Certa vez, a Bíblia vai falar no livro de 2 Samuel, quando a Arca da Aliança está entrando em Jerusalém, vai vir um homem que eu gosto muito, o homem, o Bala, ele vem dançando diante da Arca, ele vem adorando de uma forma não convencional, não era o que se esperava de alguém que estava na posição dele, era o rei Davi, né? Enquanto vem a arca, hoje o que nós demonizamos, né, que são os tambores, porque tudo que vem da África é demônio, né? É assim que foi, faz todo sentido. Faz todo sentido tudo que vem da África ser coisa do demônio, considerando, né, quem criou esse tipo de cristianismo, quem deu esse tipo de cristianismo para nós, e já foi explicado. Foram os mesmos que tomaram, foram os mesmos que dominaram, exploraram, mataram, deram um Cristo branco e falaram, esse aqui é o teu Senhor. E aí, não, tudo que vem de vocês não pode. Não pode porque Deus não gosta. Deus não gosta. Aí o meu semelhante, que tem uma cor não semelhante à minha, pode deixar o cabelo dele crescer, que não tem nada a ver. Mas o meu dread é um grande problema. Né? O meu dread, a forma que eu me visto é um grande problema. E aí eu fico pensando assim, naquele grande dia, o Senhor ele vai me perguntar, e aí Wesley, o que você fez? Eu vou falar, Jesus, assim, eu entendo que obras não salvam ninguém, mas eu confiei no Senhor para me salvar, e a partir dessa graça eu comecei a amar o próximo como a mim mesmo. Eu perdoei, Senhor, aqueles que me ofenderam, eu orei pelos que me perseguiam, e aí o Senhor ele vai olhar para mim e vai dizer, poxa, Wesley, muito interessante, mas e esse dread aí? E esse dread aí? Fala, não, Wesley, dread? Não, mas essa blusa larga aí, tu tá parecendo um rap. Não, não pode. Faz sentido, irmão? Faz sentido? Aí chega um outro lá, e aí o que você fez? Pô, Jesus, fui lá, vivi da minha forma e etc. Não estava muito afim mesmo, não. Jesus vai olhar e vai dizer, mas esse terno teu aí é maneiraço. Gostei, cabelo,
maneirinho, pá. Não, sobe. O rei Davi, ele vem dançando, irmão, de forma não convencional. É um rei. Ninguém espera que um rei fizesse o que Davi estava fazendo, né? E ele vem dançando, pulando, se alegrando diante da arca. E naquele momento ele já não está mais como um rei. Ele está como um homem comum, o que, na verdade, no final, todos nós somos, né? Ele está como um homem comum diante do povo, e dança, e pula. E a Bíblia fala que se tocava toda sorte de instrumentos. O que hoje nós demonizamos, a Bíblia fala que tocava, que era tambor, e estava lá tocando. E hoje para nós é demônio, mas na Bíblia tem. Toca ali tambor e Davi dança e pula. Aí Mical, a esposa de Davi, vê Davi dançando da janela do palácio e despreza ele no coração dela. Ouve bem. Por quê? Porque Davi está adorando de uma forma nada convencional. Davi está fazendo o que não se espera de um verdadeiro crente. Aí quando Davi chega em casa, Mical, a esposa de Davi, diz assim, ó, que bela figura fez o rei hoje, se comportando como um vadio qualquer, se expondo na frente dos servos. Aí Davi diz assim, ó, não, diante do Senhor foi que eu fiz o que eu fiz, e ainda mais desprezível eu me farei diante dele. E a palavra sabe o que diz a respeito disso? Que por causa disso, o Senhor cerrou a madre de Mical de forma que ela não pôde ter filhos. Por quê? Porque não conseguiu respeitar a forma do outro adorar, a forma do outro servir, só porque não era a forma que ela achava que ele tinha que fazer. E é isso que fazem conosco hoje. Tem que ser assim, tem que ser regrado assim, porque não pode, irmão, deixa eu cantar, Apocalipse diz assim, ó, o livro de João, eu não vou lembrar perfeitamente, mas ele fala algo tipo assim, ó, eu vi todos os povos, de todas as nações, de todas as línguas, de todas as tribos, É o que vai dizer? Como é que... Irmão, como é que a gente... A gente não pode continuar perpetuando isso, porque vai ver, a cultura que nós demonizamos é uma cultura que o Senhor ama, é uma cultura que o Senhor criou, é uma cultura que agrada ao Senhor, sabe? E eu pensei sobre isso. É interessante que os europeus usem terno e gravata, mas os africanos não usam, irmão. Deus não gosta deles? Os indígenas não usam, irmão. Deus não gosta deles? E aí, quando nos aproximamos, não queremos converter ninguém. Queremos colonizar todo mundo. Tem que ser desse jeito aqui. Mas isso não é evangelho, não, irmão. E é isso que o Senhor ele tem me conduzido a expressar através da minha arte. A arte, ela não tem como objetivo, por exemplo, inibir qualquer outra arte diferente, mas é um ponto, sabe? Por exemplo, eu não considero a arte que eu faço como uma arte gospel. E todos nós pensamos o quê? Bom, se é cristão, tem que fazer gospel, como se a única forma de glorificar o nome do Senhor fosse fazendo gospel. Irmão, não entra nessa. Vai por mim. A gente já ouviu, eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu coisas bem ruins a respeito do gospel, por exemplo. Tem muitos que são verdadeiros, mas tem muitos que fizeram apenas de comércio, de indústria. Estão ali louvando, quantos louvores hoje, até hoje, louvores que falam mais sobre nós mesmos, né? Sobre, não é mais cristocêntrico, é egocêntrico. E eu vejo Jesus, irmão, além de ser alguém que dava glória a Deus no falar, no se portar, era alguém que estava muito aplicado às causas sociais.
A Bíblia a todo momento fala sobre dar suporte para a viúva, sobre dar suporte para o órfão. E eu acredito, sinceramente, que o gospel, ele não abrange isso. O gospel, ele tem a função de glorificar a Deus basicamente pelo que Ele é. Porque o Senhor é isso, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é poderoso. Ok, isso é verdade, nós precisamos do gospel. Mas e o racismo? A gente não fala? Não, porque Deus tem uma opinião a respeito disso. E a gente faz vista grossa como se não. Já começou o mimimi, irmão, que amai o próximo como a ti mesmo, está escrito. E às vezes dentro da nossa congregação, às vezes membros do corpo de Cristo, supostamente membros do corpo de Cristo, são dentro deles racistas com liberdade, porque eles verdadeiramente acreditam que no final não vão dar conta disso. Mas vão dar conta. Vão dar conta porque pela palavra de Deus eu consigo compreender que Deus ele tem uma opinião a respeito de todas as coisas. Deus ele tem uma opinião a respeito de todas as coisas, de forma que a gente pensa bobeira. Eu já conversei algumas vezes até com meu pai, ele fala brincando, mas eu acho isso... Ele fala assim, não, que o Senhor já me abençoou uma vez e agora tem que esperar um pouco porque a fila está grande. Pô, pai, fiquei fila, sabe? Aí, uma vez eu ouvi uma ministração de Charles Spurgeon, que ele fala sobre uma rainha, no maior pódio, né? Uma rainha, uma mulher, uma rainha, e aí é tipo uma parábola que ele conta. E ele conta que os servos dela não podem trazer para ela qualquer coisa, qualquer assunto. Tem que ser assunto pertinente, tem que ser assunto valioso, ela é uma rainha. Entretanto, se o filho dela chegar para ele e falar assim, entrou uma farpa no meu dedo, acabou. Por quê? Porque é filho, pai. Ela pode ser a maior rainha de todos, mas tem uma farpa no dedo do filho dela. E ela vai se atentar para isso, ela vai querer, porque farpa machuca, mas é só uma farpinha, mas é filho. E a gente vivendo por aí, fazendo mal a filho, negligenciando o filho, e achando que o pai não está vendo. O pai está vendo tudo. E o pai vai cobrar tudo, irmão. Eu tenho certeza absoluta. Então, o tempo está se findando, mas viver isso, para mim, tem sido uma jornada interessante. Viver para mostrar Jesus através da arte tem sido uma jornada interessante, justamente por ver as pessoas se revelando, né? Falando basicamente sobre, mas é a gíria, mas e a aparência? Tem muito essa questão da aparência, não, porque a aparência, mas ele ainda está vestido como tal, e a gente ainda continua perpetuando essa ideia da aparência, como se, irmão, e os deputados que estão aí levando um monte de cocaína nos aviões, eles se vestem como, irmão? É camisa larga, é dureg, é dread? Irmão, se pegasse meia dúzia desses deputados aí que rouba e faz o que faz, se eles fossem desconhecidos e colocassem uma foto deles aqui falando que eles são pastor, a gente acredita, irmão. Eles têm a cara, não tem o estereótipo? Ternão, todo pá, cabelão, pá, não parece? Mas ninguém fala, sou eu pareço traficante porque me visto assim. Mas o pastor não parece deputado, bandido, porque se veste assado. Cristão, irmão, mais do que cara, ele tem conduta. E é isso que nós precisamos ter. Amém? O tempo findou e vamos embora. Tamo junto.